igreja? Todos estão bem aí? Atentos, sentindo a presença de Deus? Mas independente de você sentir ou não, o Senhor diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Ele está aqui, independente do que a gente sinta ou deixe de sentir. Porque o culto, irmãos, ele não é emocional. Existe o emocional do culto, existe, mas o culto precisa ser racional, ele precisa ser um culto de fé. Nós precisamos entender quem é Deus, precisamos entender a vontade de Deus. Como é bom quando os louvores tocam o nosso coração, tocam de maneira, vamos dizer assim, nas 3 áreas da nossa vida: no emocional, no racional e no espiritual. Mas agora a gente precisa abrir o coração e os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Amém? Antes de estarmos ministrando a palavra, eu quero reconhecer aqui aqueles que nos visitam. Temos aqui hoje o Emílio, vou pedir para o Emílio ficar em pé rapidinho, o Gabriel e a Amanda. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Nós é uma alegria tê-los conosco. Irmãos, eu gosto muito do que está escrito ali em Gálatas 6, 7, 8, que diz assim: Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a lei da semeadura, ela é implacável. Você não é obrigado a semear, mas se você semear, você terá que colher aquilo que foi semeado, né? Então, felizes são aqueles que estão semeando no Espírito, pois vão colher coisas boas do Espírito. Mas se semearmos na carne, somos obrigados a colher da carne. Eu quero ler um texto hoje, que é um texto bastante emblemático. Ele é um texto assim que envolve uma questão de revelação profética. Eu não vou entrar em muitas questões relacionadas a essas revelações proféticas, mas eu quero mais buscar uma aplicação prática para as nossas vidas. Dentro de um texto que está lá no livro do profeta Daniel, abra sua Bíblia lá, no capítulo 5, que fala do banquete do rei Belsazar. Então nós vamos estar lendo esse texto, vendo o que o Senhor quer trazer ao nosso coração sobre aplicações práticas relacionadas ao que Deus tem para mim e para você nesse texto da sua palavra, que narra para nós um evento que aconteceu lá no Velho Testamento, na época do profeta Daniel, especificamente com o rei Belsazar. O rei Belsazar, ele é mencionado aqui nesse capítulo como se fosse filho de Nabucodonosor, mas na realidade ele é neto de Nabucodonosor. Embora aqui esteja filho, quando você vai buscar, estudar e entender todo o contexto histórico, você descobre que ele é filho de Nabonido, o filho de Nabucodonosor, chamava-se Nabonido, mas ele não aparece aqui na história, porque ele me parece que ele foi um rei que ele ficou ausente durante uns 10 anos aqui de Babilônia, e quem ficou tomando conta foi o Belsazar. Então nesse momento o rei estava sendo governado por 2 reis, o Nabonido e o Belsazar. Mas quem estava aqui era o Belsazar, né, nesse momento em que tudo que eu vou ler aqui aconteceu. Quem achou aí Daniel 5, por favor, diz um amém para mim. Amém. Amém. Ok, vamos estar lendo. Eu vou ler versículos, depois eu vou pular vários versículos, e aí os irmãos acompanhem comigo a leitura. Então diz assim, Daniel capítulo 5, versículo 1: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei,
os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas, e beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram, olha só, esse versículo 5 agora é muito interessante. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo, e mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. Agora você vai pular comigo, vamos lá para o versículo 24, 5:24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém? Irmãos, para que os irmãos possam entender bem essa passagem, eu preciso relatar aqui algumas coisas. Esse texto aqui ele está inserido dentro de um contexto onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que se apoderou dos moradores de Judá, havia morrido. Só que Nabucodonosor foi um rei que teve uma experiência muito forte com Deus. Essa primeira experiência aconteceu no momento quando ele mandou erguer uma estátua de ouro em adoração a si mesmo, e quem não adorasse a sua estátua deveria ser lançado numa fornalha de fogo ardente. E nesse período ali, junto com Daniel, estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando Nabucodonosor deu essa ordem, Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram, essa ordem do rei, e disseram: nós somos fiéis ao nosso Deus, não adoraremos a sua estátua. E Nabucodonosor, irado, mandou que jogassem aqueles 3 homens na fornalha. Eu acredito que todos, ou a maioria dos que estão aqui, sabem do que aconteceu. Quando os 3 são jogados na fornalha, aparece um 4º homem na fornalha, e nós sabemos que o 4º homem era o Senhor. Ele entrou lá. Ele não impede você muitas vezes de ser jogado numa fornalha. Ele não impede muitas vezes que a tribulação te alcance. Ele não impede muitas vezes que os planos dos seus inimigos acabem de certa forma sendo concretizados sobre a sua vida. Mas quando tudo isso acontece, ele entra em cena e faz com que tudo que foi armado seja desfeito e você saia ileso para a honra e glória dele. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que olha o que aconteceu. Quando Nabucodonosor viveu essa experiência, ele declarou que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego era o Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu a grandeza do Deus desses 3 rapazes. Deixa eu só achar aqui. Então, Daniel capítulo 3, 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, línguas e nações que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecer os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo, o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno,
e o seu domínio de geração em geração. Então aqui nós temos Nabucodonosor reconhecendo Deus, reconhecendo que Deus é Deus, que Ele é o Deus eterno, que Ele é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando a gente vai aqui para o capítulo 4 fala de uma visão que o rei Nabucodonosor teve com uma grande árvore que chegava aos céus, e debaixo dessa grande árvore animais se abrigavam e aves se aninhavam em seus galhos. Mas houve um momento em que desceu do céu um anjo, um varão, e disse: corte a árvore. E aquela grande árvore foi cortada, porém foi dito o seguinte pelo anjo: amarrem o tronco da árvore com correntes e mantenham ela no chão, para que ela seja regada pela relva e ela possa renascer. E o rei teve essa visão, esse sonho, e não sabia o que significava. Então ele pediu para os magos, para os astrólogos do reino virem interpretar o sonho. Ninguém conseguiu. Aí ele lembrou de Daniel. Ele chamou Daniel, e Daniel trouxe para ele toda a revelação do sonho, dizendo: rei, essa grande árvore representa o Senhor. O Senhor foi engrandecido sobre a terra com grande poder e autoridade, e hoje muitas nações, muitas pessoas se abrigam debaixo dos seus domínios, debaixo da sua autoridade. Porém, vai acontecer um momento em que o Senhor vai cortar o teu domínio, o Senhor vai ficar aí 7 tempos sem estar no trono, para que o Senhor reconheça que o Senhor é Deus. Ou seja, ele precisava reconhecer que Deus era Deus, por causa do orgulho do seu coração. Porque no coração de Nabucodonosor, apesar de ele ter já reconhecido Deus, havia orgulho, havia arrogância. E Daniel antecipadamente diz para ele: vai acontecer que Deus vai te tirar do trono durante 7 tempos, que representam 7 anos. O Senhor vai ficar como um animal no campo, comendo erva e pastando como um animal. Mas depois de 7 anos o Senhor o levantará e restaurará novamente o seu trono. E aconteceu exatamente isso. Quando Nabucodonosor, olhando para a cidade da Babilônia, disse: essa é a grande Babilônia que eu construí com a força das minhas mãos, veio uma voz do céu dizendo: agora, como te engrandeceste, você perdeu o seu reino. E naquele momento ele passou por esses 7 anos. Porém, depois que passaram os 7 anos, bem no finalzinho aqui do versículo 4, do capítulo 4, versículo 37, novamente Nabucodonosor, ele voltando ao trono, ele diz o seguinte: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar os que andam na soberba. Em outras palavras, irmãos, ele conhecia Deus, amém? E Belsazar passou por tudo isso. Belsazar viu tudo isso. Belsazar, ele viu todas essas situações acontecerem no reino. Ele também contemplou a glória de Deus. Ele também viu o que aconteceu com seu avô. Ele presenciou todas essas situações. Ele sabia quem era o Deus de Israel, como Deus único, acima de todos os deuses falsos que ali eram adorados naquela nação. Ou seja, ele tinha conhecimento de Deus. Ele sabia quem era Deus. Só que, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Para a gente entrar aqui no capítulo 5. Porque eu quero que vocês entendam que nós não estamos falando de alguém que não sabia quem Deus era. Nós estamos falando de alguém que conhecia Deus, que sabia quem era Deus, que sabia da grandeza dos feitos de Deus. Mas esse rei, ao assumir o trono, o que ele faz? Ele pega os utensílios sagrados do templo e ele faz uma festa com mulheres, com concubinas, com seus 1000 generais, e ele pega todos esses utensílios e começa a usar ali como utensílios para servir vinho para as pessoas que estavam ali. Ou seja, ele começa a zombar das coisas sagradas. Aquilo que estava no templo, que deveria ser usado ali com toda a devoção a Deus, no templo ele pega aquilo, traz para um ambiente de festa e começa então a, de certa forma, zombar de Deus. Por isso que eu disse no início: tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. O que aconteceu? Deus ficou passivo, irmãos? Deus aceitou assim de boa tudo que estava acontecendo ali? Deus falou: não,
pode brincar à vontade com as minhas coisas, com os utensílios da minha casa. Foi isso que Deus falou, irmãos? Não, irmãos. Hoje a gente vive um evangelho onde se é pregado um Deus que aceita tudo, um Deus que faz vista grossa, um Deus que, por amar as pessoas, aceita tudo que é oferecido para Ele. E não é assim, irmãos. O nosso Deus, Ele é amor, mas o nosso Deus também, Ele é justo, o nosso Deus também, Ele é santo, e tudo isso na mesma proporção. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santidade, tudo numa mesma proporção. E hoje se brinca com a vontade de Deus. Hoje, irmãos, as pessoas estão às vezes brincando, né, com as coisas de Deus. A gente vê hoje aí na televisão, nas mídias sociais, no YouTube, né, como se brinca dentro das igrejas. Esses dias eu fiquei assim escandalizado, né, que me mostraram a imagem de um pastor vestido com uma peruca loira, com roupa feminina, né, e aí não sei quantos viram essa situação, né? E aí as pessoas dizem: mas pastor, o que está acontecendo? Eu falei: está acontecendo que nós estamos nos aproximando de um tempo bastante dramático na história da igreja, né? A mídia, ela não tipo assim, ela gosta dessas coisas, porque isso é sensacionalismo, isso atrai a atenção das pessoas, mas isso vai, de certa forma, irmãos, vai banalizando a fé, isso vai banalizando o sagrado, isso vai banalizando, né, o que deveria ser sério, começa a se tornar algo que se torna, vamos dizer assim, alvo de piada, de zombaria das pessoas. E aqui eu quero pensar com você sobre um Deus que mede, um Deus que avalia aqueles que o conhecem, que mede e avalia as situações na vida daqueles que o conhecem, e que Ele esperaria dessas pessoas atitudes que muitas vezes elas não estão tendo para com Ele. Porque a Bíblia diz que no momento em que essa festa aconteceu e Belsazar começou a usar os utensílios sagrados da casa do Senhor nessa festa, uma mão apareceu na parede. Imagina, irmãos, aqui essa parede branca, aparece uma mão gigante aqui e começa a escrever Mene, Tekel, o farcinho, uma mão gigante. O texto diz que o rei começou a tremer os joelhos, ele caiu um tremor em cima dele, e ele começou a tremer, e todos ali ficaram pasmados. Por quê? Porque uma mão gigante apareceu na parede, e começou a escrever ali um julgamento, né? Havia um julgamento sendo estabelecido ali, sobre a vida daquele homem, que estava não somente brincando com as coisas de Deus, zombando das coisas de Deus, mas levando outras pessoas a fazer o mesmo. Ele não apenas estava fazendo, mas estava induzindo outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, não para só na atitude isolada de uma pessoa, mas na influência que aquela atitude desenvolve na vida de outras pessoas. Porque, irmãos, o que eu e você fazemos não acaba só em nós. O que eu e você fazemos repercute na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? O que eu faço repercute na vida dos meus filhos. O que eu faço repercute na vida das pessoas que têm relacionamento comigo. E ali estava acontecendo isso. E naquele momento, irmãos, ele chama os astrólogos, ele chama os magos, ninguém consegue interpretar, ele chama Daniel. E Daniel traz a interpretação para ele, dizendo o seguinte: Mene significa o seguinte, que deixa eu voltar aqui, bate o ventilador aqui e me tira do texto. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, do lado de fora já havia um exército de medos e de persas esperando para entrar. Naquela mesma noite, irmãos, o inimigo invadiu aquele palácio e tomou aquele palácio, porque aquele homem, ele brincou com Deus. Fala para o seu irmão aí, não brinca com Deus. Não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com a vontade de Deus. E eu quero pensar com você nessa noite aqui sobre o Deus que nos pesa para ver o que está faltando.
O Deus que pesa a nossa vida para ver o que está em falta. Ele pesou, ele avaliou e ele diz: está em falta. 3 coisas faltaram na vida de Belsazar que não pode faltar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós aqui. Deus pesou a vida de Belsazar e a primeira coisa que ele não achou na vida de Belsazar foi piedade. Piedade. Não havia piedade na vida de Belsazar. E eu quero perguntar: tem piedade na sua vida? Talvez alguém fale assim: mas pastor, eu nem sei o que é isso. Pastor, o que é piedade, né? Porque a gente não ouve muito essa palavra, piedade. Quem já ouviu a palavra ímpio? Quem já ouviu a palavra ímpio? A impiedade é a característica da vida do ímpio, é aquilo que o ímpio pratica, né? Então, quem é o ímpio? É aquele que pratica a impiedade. Nesse caso aqui, quando Deus olhou para Belsazar, ele viu impiedade no lugar de piedade. O que é ser ímpio? Às vezes nós, irmãos, julgamos que o ímpio é aquela pessoa que peca descaradamente, é aquela pessoa depravada, é aquela pessoa imoral, é aquela pessoa perversa. E eu quero dizer para você, querido, isso é apenas uma face do ímpio, ou a face mais corrompida do ímpio, a face mais degenerada do ímpio. Mas na essência, ser ímpio não quer dizer ser uma pessoa totalmente degenerada. Ímpio simplesmente significa aquele que se opõe à vontade de Deus. Ímpio é aquele que não aceita ser governado pela vontade de Deus. Ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Porém, o ímpio, ele não necessariamente não é aquela pessoa degenerada, que peca descaradamente. O ímpio pode ser uma pessoa decente dentro dos padrões humanos, uma pessoa que paga as suas contas, uma pessoa que tem sua moral, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vive de uma maneira que nós consideramos uma maneira natural e normal de se viver no mundo. Uma pessoa que é decente em muitos aspectos da vida humana, dentro dos padrões humanos. Mas qual é o problema do ímpio? Ele se opõe à vontade de Deus. Ele não aceita a vontade de Deus na sua vida. Por mais que ele entenda, por mais que ele receba a revelação da vontade de Deus, ele não a pratica, ele não leva a sério a vontade de Deus. Ou seja, ele sabia que aqueles utensílios não poderiam ser usados ali. Ele sabia que aqueles utensílios eles eram sagrados, eles tinham um peso espiritual, eles tinham um valor espiritual, eles não poderiam ser usados como utensílios de uma festa, né? Como ele fez. Mas ele não estava nem aí. Ele não se preocupou com isso. Por quê? Porque no coração dele não havia piedade. Porque o contrário de impiedade é piedade. Enquanto o ímpio, ele não se preocupa em nada com Deus ou com a vontade de Deus, o piedoso é o contrário. Tudo que ele faz pensando em Deus. Será que isso vai agradar a Deus? Será que isso vai ser da vontade de Deus? Será que essa decisão realmente está de acordo com aquilo que Deus quer para mim? Será que eu posso fazer isso? Então, antes de eu fazer, eu vou buscar a Deus, eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou saber se é da vontade de Deus. Ou seja, o piedoso é aquele que tudo que ele faz pensando primeiro em Deus. Eu pergunto para os irmãos: teve piedade no coração daquele homem? Aí a gente fala assim: mas pastor, Belsazar era um rei babilônico, não tem nada a ver com a gente. Será, irmãos? Será que muitas vezes nós não corremos o risco de muitas vezes estarmos vivendo na impiedade, mesmo sendo crentes? Será que muitas vezes a gente não ouve a vontade de Deus, a gente não recebe a revelação da vontade de Deus e muitas vezes dá de ombro, não está nem aí, não se preocupa em cumprir a vontade de Deus? O que aconteceu com Belsazar e que está acontecendo na vida de muitos crentes hoje em dia e infelizmente em muitas igrejas? A mistura do santo com o profano. Ele pegar aquilo que era santo e misturar com aquilo que era profano era algo assim muito
voltado para essa questão da impiedade. Não havia nenhum sentimento no coração dele de preocupação com misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. E alguns dias atrás eu vi umas discussões sobre algumas igrejas onde os pastores estavam permitindo que pessoas não convertidas subissem no altar para cantar cânticos de louvor. E foi gerada uma discussão sobre isso. Como que uma pessoa que não tem Jesus, como que uma pessoa que não é convertida a Cristo, que não tem o Espírito Santo, vai subir no altar, vai louvar, vai conduzir o louvor à frente de uma igreja, mas porque é famoso, porque canta bem, porque tem fama, porque o nome está na mídia, e aí se facilita as coisas, né? A outra situação foi pessoas crentes, mas cantando músicas do mundo no altar da igreja. Então isso é ou não é uma mistura de coisas santas com coisas profanas, irmãos? Sim ou não? Por quê? Porque hoje parece que no coração de muitos líderes a preocupação maior é agradar as pessoas. Nós temos que agradar as pessoas, nós temos que satisfazer a vontade das pessoas, nós temos que fazer as pessoas se sentirem bem. Sabe aquela situação de você querer ser legal com as pessoas, mas sem a preocupação de ser legal com Deus, de saber se a gente está sendo legal com Deus, se a gente está sendo legal com aquele que é o dono da igreja? Porque, irmãos, eu não sou o dono da igreja, eu não posso ditar as regras de como a igreja deve, vamos dizer assim, pode subir no altar ou não, se Deus estiver dizendo para mim. Eu não posso passar por cima da vontade de Deus e fazer a minha vontade. Mas a gente muitas vezes vê esse tipo de situação acontecendo, né? Eu vi casos de igrejas que estavam cantando Macarena no altar, né? Música do Zezé de Camargo e Luciano, e por aí vai. Aí tudo bem, a gente começa a fazer um ajuizamento. Está tendo uma mistura. Nossa, os pastores estão errando, os líderes estão errando. E tem realmente muita gente cometendo coisas que não deveriam cometer. Só que aí a gente tem que analisar que isso também começa na vida dos crentes. Existe o que acontece aqui, mas existe o que acontece aí. Aí é que nem aquele exemplo daquela situação em que a pessoa entrou na rede social da outra lá, aí está lá o nome dela, fulana de tal, evangélica, taurina. Irmão, o que tem a ver Jesus com horóscopo? O que tem a ver Jesus com astrologia? Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Taurino, né? Irmãos, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, morreu o horóscopo. Tem gente que fala assim, pastor, qual é o seu signo? Jesus. Meu é o Cordeiro de Deus. Por que, irmãos? Porque essas coisas não tem nada mais a ver com a nossa fé. Ou a gente vive uma fé que verdadeiramente está alinhada com a vontade de Deus, ou a gente não vive. Agora, querer viver dos dois lados, querer viver dividido, daqui a pouco você está vivendo que nem o Belsazar. Você está pegando coisas que são de Deus, misturando com coisas que não é de Deus, e achando que está tudo certinho. E aí você está brincando com Deus, a exemplo do que Ele fez lá. Porque muita gente hoje está vivendo assim, misturando coisas, misturando o que é de Deus, misturando com aquilo que não é de Deus, e vai tocando o barco, achando que não tem problema nenhum. Tem uma frase que eu digo assim, que o diabo, quando ele acordou naquele dia, ele estava muito inspirado, ele criou essa frase, que é a frase, não tem nada a ver. Vocês não ouvem muito isso? Ah, mas isso não tem nada a ver, pastor. E às vezes tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu ouvi 3 pessoas que eu respeito muito. A primeira dessas pessoas é o pastor Fernandinho. Quantos conhecem o Fernandinho aqui? É pastor, é músico. Ele disse o seguinte: hoje nós estamos vivendo um tempo onde se prega uma graça barata que leva uma desgraça, que está gerando desgraça no meio da igreja. Uma graça barata que gera desgraça. E ele disse: às vezes você paga o preço
de orar por uma pessoa. A pessoa está lá no vício das drogas, está no vício do álcool. Aí você paga o preço, ora, vai, prega o evangelho para aquela pessoa aceita Jesus, você traz aquela pessoa para a igreja. E ele estava falando que acho que ele fez isso com uma pessoa que estava no álcool, alcoolizada, era viciada no álcool. Ele orou, Deus usou, a pessoa se converteu, veio para a igreja, e ele foi com essa pessoa num casamento de crente. Encerrou a cerimônia, o globo começou a girar, aí começou a descer Ludmilla, Anitta, e outras músicas mais, e bebida alcoólica. Aí eu pergunto para os irmãos, não dá para a gente fazer um paralelo com o que aconteceu com Belsazar lá naquela época? Será que muitas vezes a impiedade ela não está se manifestando no meio dos crentes? Não está se manifestando no arraial dos crentes? Sabe aquela situação de que eu sei que Deus não gosta, mas eu vou fazer. Eu sei que não é o certo, mas eu vou fazer. Eu sei que não é da vontade de Deus, mas eu vou fazer. E a gente vai se abrindo, a gente vai abrindo a porteira, e o inimigo vai entrando. Juliano Som, quem lembra do Juliano Som? Livres para Adorar. Juliano Som disse algo assim tremendo. Ele estava pregando sobre o morrer. A igreja precisa morrer para que muitos possam viver. Ele está pregando sobre esse texto lá em 2 Coríntios 4, dizendo que é necessário que a igreja morra, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz nada. Mas quando o grão de trigo cai na terra e ele morre, ele produz frutos. E então ele estava fazendo um paralelo, usando o exemplo do grão de trigo para falar da nossa vida como crentes, que nós como crentes precisamos morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as vontades da carne, para que a gente possa trazer vida aos que estão mortos no mundo. Só que hoje o mundo não quer morrer para o mundo, porque a igreja não quer morrer para o mundo. Então, ao invés da igreja contagiar o mundo com a presença de Deus, em muitos arraiais é o mundo que está entrando dentro da igreja, está contagiando a igreja com os valores do mundo, com os modismos do mundo, com as ideologias do mundo. Por quê? Porque a igreja não quer morrer para o pecado. Irmãos, sexta-feira aqui tem culto de libertação. Eu trouxe uma palavra sobre cura, uma palavra de conforto, de consolo. Mas domingo não tem jeito, irmãos. Deus não deixa eu pregar consolo. Deus fala para mim, é para trazer o meu povo para mim, é para quebrar a dureza do coração, é para consertar caminho, é para colocar coisa no lugar que está fora do lugar. Pastor, quando é que o senhor prega sobre consolo? Vem na sexta-feira, irmão. Vem na sexta que você vai, se encher do consolo. Mas você vem no domingo, Deus ele está preparando a igreja para ela subir, irmão. A igreja precisa ser preparada para um arrebatamento, A igreja precisa ser preparada para que o Senhor possa levar essa igreja sem encontrar aqui embaixo uma igreja conformada com o pecado. Então a impiedade às vezes é um pecado que a gente não vê, mas ele às vezes está presente na nossa vida, e começa, um dos sinais assim, marcantes da impiedade na vida de um crente, é quando o crente olha para dentro do seu coração, e o desejo de buscar a Deus, o desejo de ter intimidade com Deus está fraco. Sabe quando você não tem vontade de ter intimidade com Deus, quando você não quer buscar a Deus, quando você não quer entrar na presença de Deus? Isso significa que a impiedade está trabalhando no seu coração, porque a impiedade ela vai tirando Deus de você, e vai tirando você da presença de Deus, sem você perceber. Porque como eu disse no início, o ímpio não é aquela pessoa que peca descaradamente, é aquela pessoa que muitas vezes vive uma vida moral, paga suas contas, vai trabalhar, volta para casa, dorme, aparentemente não está fazendo nada de errado, mas o seu grande erro é que está vivendo sem estar na dependência de Deus. Os valores de Deus estão se apagando na sua vida, o brilho pelo santo, o brilho por aquilo que é santo
o brilho por aquilo que é de Deus está sumindo, está diminuindo a cada dia, e as pessoas não estão percebendo. Mas essa noite Deus quer fazer brilhar no teu coração a glória dele, amém? Deus quer fazer brilhar no teu coração a presença dele. Deus quer fazer brilhar dentro de você o amor por aquilo que é santo, por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro. Deus, ele quer renovar você, no sentido de trazer você de volta para o que é certo e tirar você daquilo que é errado. Irmãos, perguntaram para o Billy Graham, numa entrevista, o entrevistador disse para ele: Billy Graham, existe algum pecado na sua vida que você comete constantemente e você se envergonha disso? É uma pergunta que coloca a pessoa na parede, né? Se Billy Graham falasse assim: olha, não tem, ficaria complicado, porque todo mundo erra, todo mundo é falível, né? E é claro, se ele dissesse tem esse pecado, aí haveria a segunda pergunta: qual é o pecado, né? E Billy Graham muito sabiamente respondeu o seguinte: existe um pecado que eu cometo constantemente, sim, e do qual eu me envergonho, que é o pecado de muitas vezes não acordar de manhã bem cedo e ter um encontro poderoso com o Senhor Jesus, aonde eu coloco diante dele as minhas fraquezas, as minhas falhas, eu me arrependo para começar o meu dia. Esse é um pecado que constantemente eu acabo cometendo e eu me envergonho desse pecado. Eu digo para você, querido, um crente que comete um adultério no final do dia é um crente que começou o seu dia pecando lá no início do dia, quando não colocou a sua vida primeiro diante de Jesus, não buscou ter um encontro com Jesus. Porque se ele tivesse tido aquele encontro no início do dia, aonde ele buscou forças do Senhor, aonde ele colocou suas fraquezas diante do Senhor, ele não teria cometido o pecado no final do dia. Às vezes o nosso pecado no final do dia é a consequência do pecado de não buscar a Deus no início do nosso dia. Estamos vivendo muitas vezes impiamente, não estamos preocupados com o que Deus pensa, não estamos preocupados com a vontade de Deus, estamos tomando decisões na nossa vida sem perguntar, sem nos submetermos a Deus. Estamos muitas vezes conduzindo a nossa vida como qualquer pessoa lá fora conduz. A mesma dependência que uma pessoa que não conhece a Cristo tem, é a mesma dependência que muitas vezes uma pessoa que está dentro da igreja demonstra para com Deus. Qual é o resultado muitas vezes? Uma vida de impiedade, onde você começa, sem perceber, servir mais, agradar mais a si do que a Deus. Porque a grande questão é: quem nós estamos agradando mais? Nós ou a Deus? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, a gente vem, canta, ora, levanta as mãos, lê a Bíblia, mas muitas vezes nós estamos vivendo a vida cristã mais para agradar a nós mesmos do que para agradar ao Senhor. Na realidade, nós queremos adoração para nós queremos ser adorados por nós mesmos, nós queremos ser adorados, nós queremos que a nossa vontade seja feita, e muitas vezes nós estamos preocupados se a vontade de Deus está sendo feita por nós. Isso demonstra o quê? Impiedade no nosso coração. Então nós precisamos avaliar, se Deus pesar, como ele pesou Belsazar: pesado foste, e eu achei falta. Está fazendo falta piedade na sua vida, está faltando aquela disposição de me buscar, está faltando aquela disposição de depender mais de mim, está faltando aquela disposição de buscar intimidade comigo, está faltando no seu coração aquela disposição de ser mais íntimo, no seu relacionamento comigo. Será que se o Senhor pesar a nossa vida hoje, Ele vai sentir falta de piedade em nossos corações, irmãos? Os irmãos entenderam o que é piedade? Piedade é devoção a Deus, piedade é colocar Deus em primeiro lugar, piedade é submeter-se à vontade de Deus em amor e buscar fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Isso é piedade. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar em Deus, primeiro em Deus, depois na minha vontade. Amém?
Todos entenderam, né? Segunda situação que ele pesou e não achou foi fidelidade. Irmãos, fidelidade, o que é fidelidade? Tem várias formas de você entender fidelidade. Fiel é aquele que cumpre seus compromissos, que cumpre suas promessas, que atende expectativas construídas a seu respeito. É aquele que não trai aquele ou aqueles com quem estabeleceu um relacionamento de exclusividade. Ou seja, no casamento, dá um exemplo do casamento. Quando você casou, você assumiu um relacionamento de exclusividade. Tem uma frase no mundo que diz que ninguém é de ninguém. Quantos já ouviram essa frase aí? Pois é, quando você casa, você está dizendo: eu sou dessa pessoa pelo princípio da fidelidade. Eu escolhi ser dessa pessoa. Dá um exemplo aqui da Cristiane e do Jonas. O Jonas, quando chegou lá para casar, falou: eu escolhi ser da Cristiane e eu escolhi que a Cristiane será minha, pelo princípio da fidelidade, porque eu escolhi viver para ela e ela escolheu viver para mim. Então, isso é ser fiel. Fiel é não trair esse princípio. Fiel é permanecer no propósito de não trair, esse princípio e a pessoa com quem eu estabeleci esse nível de relacionamento. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o compromisso de casarmos com Cristo. Amém, igreja? Então nós temos que ser fiéis a Ele. Eu pergunto para os irmãos, quando diz aqui no texto que Belsazar pegou as taças e começou a adorar os deuses de ouro, de prata, de madeira que estavam ali, ele estava demonstrando fidelidade ao Deus Todo-Poderoso? Ele estava ali demonstrando infidelidade? Eu quero dizer para você, querido, se existe uma coisa que Deus valoriza no nosso relacionamento com Ele, é fidelidade. Por que Deus quer ver fidelidade em você? Porque você é filho, porque você é filha. E como um bom pai, tudo que está no caráter dele, Ele quer ver no teu. Assim como Deus é fiel, Ele quer que você seja fiel. Irmãos, se somos filhos de Deus, nós temos que trazer na nossa vida as virtudes que o nosso Pai carrega. Se Deus é amor, tem que ter amor na gente, amém? Se Deus é justo, tem que ter justiça na gente. Se Deus é fiel, tem que ter fidelidade na nossa vida. Se nós dizemos que somos filhos de Deus e começamos a viver na infidelidade, está tendo um contrassenso aí. Os irmãos concordam comigo? Eu sirvo a um Deus fiel, mas eu não sou fiel. Tem uma frase que diz assim, que o que importa não é se Deus é fiel, é se eu sou fiel a Deus. Se eu sou fiel a Deus, porque Deus é fiel. Isso não se discute, irmãos. Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre, irmãos. Aquilo que Ele disse, Ele faz. Então nós também temos que fazer. Se Deus é fiel, nós também temos que ser fiéis, Eu notei alguns versículos aqui interessantes falando sobre fidelidade. Primeiro, por que nós temos que ser fiéis a Deus? Porque a fidelidade a Deus gera autoridade. Vou pedir para o Davi, cadê o Davi? Não sei se o Davi está aí. Lucas 19, 17. Lucas 19, 17. Não sei se o Rodrigo vai conseguir colocar aí para mim. Bom, eles estão mexendo lá atrás. Lucas 19, 17 diz assim: respondeu-lhes o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O que esse texto nos diz? Olha lá, bem está, servo bom. Na minha versão está aqui: porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. A fidelidade traz autoridade.
Quando você tem fidelidade, Deus te dá autoridade. Porque foste fiel, eu te dou autoridade para governar. Quem quer autoridade? Então, invista em fidelidade. Porque Deus só dá autoridade para quem é fiel, irmãos. Deus não dá autoridade para quem é infiel. Deus não dá autoridade para quem fala uma coisa e faz outra. Deus não dá autoridade para quem, vamos dizer assim, assume um compromisso de fazer e não faz. Deus, Ele dá autoridade para quem é fiel. Então a autoridade está ligada à fidelidade. Um outro texto, Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom, e sobre o pouco foste fiel. O que está escrito lá? Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, a fidelidade é a condição para a gente sair do pouco para o muito. Quem quer sair do pouco para o muito? Fidelidade. O caminho é fidelidade. Tem muita gente que vive no pouco e não sai do pouco. Por quê? Porque não é fiel no pouco. Seja fiel no pouco, que Deus vai te confiar as coisas maiores. Como que Deus vai te dar coisas maiores? Como que Deus vai te dar acesso às coisas grandes, se no pouco você não é fiel? Então nós temos que entender isso, irmãos. O princípio da fidelidade, ele é muito sério quando se trata de crescermos, de prosperarmos. Às vezes estamos prestes a termos uma promoção, a irmos para um estado mais elevado, até mesmo na nossa vida profissional, financeira. Aí Deus faz o checklist. Opa, não vai dar, está faltando fidelidade. Aí o que acontece? Aquela promoção do pouco para o muito não acontece. Por quê? Porque está faltando fidelidade. Aí eu pergunto para os irmãos, mais uma vez eu pergunto: Deus é fiel em cumprir a sua palavra? Então, se Ele diz que Ele vai promover aquele que é fiel, se Ele promover aquele que é infiel, Ele não está quebrando a sua palavra? Então Deus não vai quebrar a sua palavra, irmão. Os irmãos conseguem entender por que nós temos que ser fiéis? Porque Deus não vai contra o que Ele disse. Ah, mas pastor, eu sou infiel, mas Deus não vai. Irmãos, se Ele disse que a fidelidade é um critério, nós temos que entrar no critério. Nós temos que ajustar as coisas. Nós temos que colocar a fidelidade em prática na nossa vida. Porque senão a gente estagna. E a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, porque estamos sendo infiéis. Nós estamos deliberadamente agindo com infidelidade, né? A fidelidade, ela é requerida dos servos de Deus como marca de que somos ministros de Cristo, dispenseiros de Cristo. 1 aos Coríntios 4, 1 e 2. 1 aos Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. O que é o mordomo, irmãos? O que é o mordomo? O mordomo é aquele que cuida dos bens que não lhe pertencem. O que Deus quer dizer para mim e para você? Que tudo que está na nossa mão, que a gente pensa que é nosso, não é. Vou repetir: aquilo que está na tua mão, que você acha que é teu, não é. É tudo emprestado, né? É tudo para você cuidar, é tudo para você usar durante um tempo. Porque daqui uns dias você vai, o carro que você usou vai ficar para outro, a casa que você usou vai ficar para outro. Então nada que é nosso, só que a gente acha que é nosso.
não é meu, e a gente começa a brigar por causa de coisas materiais, porque a gente acha que é nosso. Não, irmãos, o que está na tua mão pertence a Deus, e nós temos que ser bons dispenseiros de Deus, agindo com fidelidade, Então Deus espera que a fidelidade, na maneira como nós lidamos com as coisas que foram confiadas a nós, testifique para as pessoas que estão lá fora que somos servos de Deus. Imagina alguém que está lá fora, que não conhece a Cristo, olha para você e vê você uma pessoa gananciosa, egoísta, que não divide, que não ajuda, que nem ajuda a sua igreja. Ela vai olhar e falar: é de Cristo, né? Como que pode ser de Cristo, né? Não é fiel ao propósito do amor, não é fiel ao propósito da gratidão, não é fiel. Então a nossa fidelidade fala muito para quem nos observa. As pessoas observam a sua fidelidade, mas mais do que as pessoas, Deus está pesando a nossa fidelidade. Ele não achou fidelidade em Belsazar, mas Ele quer encontrar fidelidade em nós. Irmãos, tem uma história de uma igreja lá no Apocalipse, a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, de 8 em diante. Depois você abre a Bíblia e lê lá. Essa igreja de Esmirna, ela é muito importante no contexto do Apocalipse, porque ela e a igreja de Filadélfia foram as únicas igrejas, duas igrejas, que não receberam reprovação da parte de Deus. As demais igrejas todas receberam algum tipo de palavra de reprovação. Filadélfia e Esmirna não. Esmirna era uma igreja tremendamente fiel a Deus, tremendamente fiel a Deus. E começa o texto dizendo assim: escreve ao anjo da igreja, aquele que morreu e reviveu. Quem que morreu e reviveu, irmãos? Jesus. É uma igreja que Jesus está dizendo: olha, eu morri, mas eu revivi. Era uma igreja, irmãos, que era tremendamente fiel. E para você entender o contexto dessa igreja, eu tenho que falar um pouco sobre a cidade, porque a cidade de Esmirna, ela era uma das cidades consideradas livres dentro do Império Romano. E quais eram as cidades livres dentro do Império Romano? Eram aquelas que tinham dentro dela um templo de adoração ao imperador. E todo ano, todas as pessoas da cidade, elas tinham que ir naquele templo, feito para adoração ao imperador, e dizer: nós adoramos o imperador e reconhecemos ele como Senhor e Deus. Então, se as pessoas fizessem isso, a cidade era livre. Além disso, ela podia escolher o seu próprio governador. Por quê? Porque todos iam lá e adoravam o imperador como Deus e Senhor. Só que de repente começou a aparecer um povo na cidade que começou a se opor a isso, dizer: nós não podemos adorar o imperador como Deus, porque ele é um homem. Nós não podemos adorar esse imperador, nós não podemos ir lá e nos ajoelhar diante dele e dizer que ele é Deus. E esse povo começou a ser perseguido, esse povo começou a ser preso, esse povo começou a ser morto. Quem era esse povo, irmãos? Os cristãos, os crentes. Começou a se converter gente dentro daquela cidade, e é o que aconteceu: o culto ao imperador começou a virar um problema. Por quê? Porque os cristãos falaram: a gente não vai adorar imperador nenhum, porque nós temos um Senhor que morreu e reviveu. Nós temos um verdadeiro imperador que morreu e reviveu, está vivo e chama-se Jesus. Somente a Ele nós adoramos. E eles começaram então a serem perseguidos pelas autoridades, eles começaram a serem perseguidos pelos próprios vizinhos. Por quê? Porque a cidade começou a ser, vamos dizer assim, prejudicada pela atitude dos cristãos. Mas a igreja era tremendamente fiel a Deus. Aí a gente fala assim: mas quando a gente encontra alguém que é tremendamente fiel a Deus, fiel à vontade de Deus, faz tudo o que Deus quer, pela lógica a gente espera ouvir de Deus o seguinte: como você é tremendamente fiel, como você é plenamente fiel a mim, você não vai ter problemas. Não é isso que a gente às vezes espera ouvir, irmãos? Mas não foi isso que aconteceu. Mergulhados na fidelidade a Deus, aquela igreja sofreu com morte, com perseguição,
Deus não tirou a morte, Deus não tirou a perseguição de cima do povo, apesar da sua fidelidade. O que isso quer dizer para mim e para você? Que fidelidade a Deus não é moeda de troca para nos livrarmos de problemas. Você tem que ser fiel a Deus, independente dos problemas que você passa, independente das lutas que você passa, independente das situações difíceis que você vem enfrentar. Você tem que ser fiel a Deus, não pelo que Ele vai te dar aqui, mas pelo que Ele já te deu na eternidade. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Nós temos que nos sentir honrados de padecermos com Cristo nessa terra. Nós temos que nos sentir honrados de passarmos pelas perseguições que Cristo passou. Ah, mas eu sou fiel a Deus. Glória a Deus por isso. Sofra como um crente que é fiel. Nós não podemos, irmãos, desanimar de servirmos a Deus, porque a nossa fidelidade não está trazendo só bênção. Porque às vezes a gente só quer receber bênção, mas muitas vezes a sua fidelidade também vai te trazer perseguição, dificuldades. Mas eu quero dizer para você, com tudo isso vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Essa palavra que eu estou te entregando, ela não é fácil, ela não é muito agradável em muitos aspectos, mas é o Evangelho de verdade. Entende? Por que dói? Porque o Evangelho de verdade dói na carne. O Evangelho de verdade confronta para trazer a gente para aquilo que é verdadeiro, para tirar a gente do erro. Mas tem muita gente que às vezes quer ficar no erro, porque ficar no erro é mais fácil, né, irmãos? Vou fazer uma pergunta aqui agora, que ela é muito pertinente. E se você tem problema com dízimo, agora eu quero os seus ouvidos aqui. Dízimo é da vontade de Deus, sim ou não, irmãos? Levanta a mão, por favor, quem crê. Ok? Pode baixar. Quem acredita aqui que não é, dízimo não é vigente, não é da vontade de Deus hoje? Tem ninguém, né? Então, queridos, nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas? Sim ou não? Eu poderia usar o discurso que alguns pastores já usaram, até mesmo um pastor amigo meu que veio aqui na igreja uma vez. Ele pegou Malaquias 3:10 e desceu além. Ele falou: vocês são ladrão, vocês estão roubando a Deus quando vocês não entregam o dízimo, quando não entregam a oferta. Por que, irmãos? Porque dentro da visão teológica de muitos pastores, existe uma bênção por trás do dízimo, e quando você não entrega o dízimo, você de certa forma está emperrando ou impedindo Deus de te abençoar dentro dessa questão da fidelidade. Também existe aquela questão de que se você não entrega o dízimo, o inimigo pode vir lá e mexer nas suas finanças. Tudo isso tem o seu peso de verdade, mas entregar o dízimo não pode ser, a motivação de entregar o dízimo não pode ser o medo do diabo tocar nas minhas finanças. Também não pode ser a questão de eu ser abençoado, porque se eu entrego o dízimo por medo, vamos dizer assim, a minha atenção está focada em mim mesmo, sim ou não, irmãos? Eu quero me livrar de uma situação que vai ser ruim para mim. Ou se eu entrego o dízimo para ser abençoado, o meu foco continua ainda em mim, porque eu estou dando com a intenção de receber. Então o foco, a motivação essencial de se entregar o dízimo, embora essas duas situações tenham o seu peso de verdade, não é nenhuma nem a outra. A base, a motivação de eu entregar o dízimo é a minha conversão genuína a Cristo, que determina que o sentido da minha vida se cumpra no propósito de servir por amor, mais a Deus do que a mim mesmo. Em outras palavras, eu tenho que ser dizimista porque eu sou servo e Deus é Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho que ser dizimista na casa de Deus porque eu sou servo de Deus, porque eu sou mordomo de Deus, porque eu tenho compromisso com a obra de Deus, porque o reino de Deus também é meu. Eu também tenho responsabilidade sobre este reino.
Se muitas vezes Deus permite que o inimigo toque na sua vida, nas suas finanças, ou que o inimigo, vamos dizer assim, de alguma maneira impeça a sua prosperidade financeira, tudo está atrelado ao propósito de Deus ensinar você a ser servo. Tudo deságua nessa situação. Enquanto você insiste em achar que você é o rei, ou que você é o Senhor, Deus vai ter que trabalhar para mostrar para ele que ele é Senhor, e que você é o servo. Irmãos, eu já vi gente falar assim: mas pastor, eu já vi o fulano lá não entregar o dízimo e ele prospera. Como também já vi gente entregar o dízimo e bater o carro. Agora entenda o que eu vou te falar, porque se você não entender isso hoje, eu vou ter que desenhar para você. É o seguinte: quando você é fiel a Deus, eu acabei de falar da igreja de Esmirna, né? Você vai ter momentos de dificuldade, mesmo sendo fiel. Amém, irmãos? Você vai às vezes bater um carro, você vai às vezes passar por problemas, mesmo sendo fiel nos dízimos das ofertas. Você vai ter momentos de dificuldade, mas o que vai prevalecer na sua vida é a bênção. Você está entendendo? Você vai ter momentos de dificuldade. Irmãos, eu sou dizimista. Todo mês eu faço meu Pix, jogo na conta da igreja, passo o comprovante para o Larson, que é o meu supervisor, eu passo para ele, aí meu dízimo. Mas, irmãos, mesmo eu sendo dizimista fiel, já bati o carro várias vezes, já teve problemas e tal, e as pessoas falam: mas pastor, o senhor é dizimista. Irmão, eu passo por momentos de dificuldade, mas o que prevalece na minha vida é a bênção. Deus permitiu eu bater o carro, mas vai me dar dinheiro para arrumar. Ou seja, o dinheiro veio, o carro foi arrumado, o problema passou, ficou para trás, já era. Agora, quem não dá o dízimo é o contrário. Você tem momentos de prosperidade, mas o que prevalece é o endividamento, é a situação que não dá certo. Tem momentos de prosperidade, mas o que prevalece é a vida endividada direto, problema direto, não consegue resolver as coisas. Por quê? Porque não é fiel. Eu não estou falando isso para você porque eu estou preocupado com o caixa da igreja, irmãos. O caixa da igreja está bem, graças a Deus. Eu estou falando isso para você porque eu estou preocupado com você, com a sua vida. Por quê? Porque Deus também quer que você seja próspero. Deus não tem interesse nenhum que você seja miserável. Deus não tem interesse nenhum que você não tenha dinheiro, porque se você tiver dinheiro, se você tiver condições, você vai poder fazer mais pelas pessoas, pelo reino, pela sua casa. Você vai ser uma pessoa mais tranquila para enfrentar os problemas da vida. Então, quando você retém, você está retendo para a sua própria perdição. Quando você dá com generosidade você vai receber. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 11, 24 e 25. Vamos lá. Ao que distribui, mais se acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. O que retém mais do que é justo é para a sua perda. Versículo 25: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém? Vale a pena ser generoso? Irmãos, fidelidade. Não teve fidelidade na vida de Belsazar? Tem fidelidade na sua vida? Você tem levado a questão da fidelidade a sério diante de Deus? Queridos, Deus sabe se você pode ou se você não pode. Deus sabe quando você tem condições de fazer e quando você não tem. Porque é fácil dizer para alguém assim: ah, pastor, mas eu não faço porque eu não tenho condição.
Mas para Deus você não pode dizer, se você tem condição, você não pode dizer porque Deus sabe que você tem condição. Aí você está mentindo para você mesmo. Então nós precisamos levar a sério a questão da fidelidade. Amém, igreja? Piedade, fidelidade, e a última situação é temor a Deus. O que é o temor? Temor, irmãos, é aquela consideração profunda de amor por Deus, que me leva, irmãos, que coloca no meu coração preocupação com o julgamento de Deus, de modo que eu sempre estou procurando fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para que quando Deus me julgue, Ele não me reprove, Ele não me despreze, Ele não me condene. Ou seja, temor é a preocupação em ser aceito por Deus, com base no amor. Na piedade, a minha preocupação em ser aceito por Deus com base na minha fé. Eu creio em Deus. No temor, eu quero ser aceito por Deus com base no amor. Temor e amor caminham juntos. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, na vida de Belsazar não teve temor. Ele não se preocupou com o julgamento de Deus. Ele não preocupou se viria um julgamento de Deus sobre a sua vida, pelo fato de ele estar vivendo da maneira que ele estava vivendo. E o julgamento veio, e a condenação veio junto. Ele perdeu o seu reino e morreu numa mesma noite. Os irmãos conseguem entender por que com Deus não dá para brincar? Né? Vou citar um exemplo do Novo Testamento. Quem lembra de Ananias e Safira? Quando a igreja estava arrecadando, vendendo, os cristãos estavam vendendo seus bens para poder compartilhar com os mais pobres, Ananias e Safira disseram: nós vamos vender também, e nós vamos entregar tudo para a obra. Só que na hora que eles venderam, entrou no coração: ah, mas é muito dinheiro, ah, não vou dar tudo não, eu prometi que ia dar, mas não vou dar. Aí pegou e deu parte e ficou com a outra parte. O que aconteceu, irmãos, com os dois? Eles morreram, né? O marido expirou, aí chegou a mulher, viu o marido, morreu também. Você imagina se Deus fosse fazer isso hoje? Quanta morte será que não teria, né, nos dias de hoje? Irmãos, o irmão Jonas, quanto crente ia mais cedo para o céu, né? Irmãos, às vezes Deus, Ele precisa nos mexer com a gente. O que eu estou falando aqui é bastante sério, a gente tem que colocar isso no nosso coração, porque às vezes Deus quer resolver a nossa vida em questões que a gente não está dando muito valor, a gente não está dando muita atenção. Mas quando você valoriza demais o dinheiro e permite que isso influencie na sua fidelidade, no seu temor a Deus, isso é um problema. Às vezes Deus está querendo resolver um problema na sua vida, que está lá em 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10, Rodrigo. Às vezes a questão de dar o dízimo, a questão de ser fiel no dízimo, a questão de ter mais temor no coração de Deus, é para tirar de você uma coisa que Deus deu como um grande problema dele. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor, o que, irmãos? O amor ao quê? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, ter dinheiro não é problema. O problema é você amar o dinheiro. Porque quem ama o dinheiro não ama a Deus. Vou repetir: quem ama o dinheiro não consegue amar a Deus. E se você não consegue amar a Deus, você não consegue ter temor. Sempre na hora em que você tem que escolher entre ficar com o dinheiro e ficar com Deus, você acaba ficando com o dinheiro, achando que você está fazendo um maravilhoso negócio, está fazendo um péssimo negócio. Por quê? Porque você está colocando a sua confiança no dinheiro, a sua esperança no dinheiro, né? A sua provisão no dinheiro, e o dinheiro acaba. O dinheiro, ele muda de mãos.
Mas aquele que coloca a sua esperança em Deus, está colocando a sua esperança em alguém que nunca vai te abandonar. Está colocando a sua esperança naquele que nunca vai te deixar. Muitas vezes, queridos, Deus, Ele trata com você nessa questão do dízimo para tirar isso, o amor ao dinheiro. Porque enquanto tiver amor ao dinheiro no seu coração, essa parte da sua vida você sempre vai pecar. Essa parte da sua vida vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Essa parte da sua vida vai ser o aspecto da sua vida onde você vai falhar com Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar no pouco e não vai subir por muito. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Irmãos, eu aprendi isso com Deus, sabe? Todas as pessoas que eu encontro assim, necessitadas, eu sempre, estou ajudando, sempre estou ajudando. E Deus começa a me dar mais dinheiro. Deus começa a investir na minha vida. Quando você começa a investir em pessoas, Deus começa a investir em você. Vou repetir: quando você começa a investir em pessoas, Deus começa a investir na sua vida, porque Ele fala, dá para investir nesse, porque esse, o bolso dele é meu, o que ele tem é meu. Agora, quando você é mesquinho, quando você é ganancioso, quando você só olha para o dinheiro, às vezes até o que você tem, Deus permite esvair pelos vãos dos seus dedos. Então nós precisamos colocar isso na balança no nosso coração. É melhor prosperar ou ficar endividado, irmãos? Quem quer prosperar aí? Então você tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Não porque você está com medo do diabo, não porque você quer ser abençoado, mas porque você é servo. Porque você é serva. Irmãos, quando nós não somos fiéis a Deus, nós estamos pensando pequeno, nós estamos sendo pequenos em relação aos nossos valores morais e espirituais, porque estamos sendo pequenos na generosidade, na gratidão a Deus, na solidariedade para com a obra de Deus e para com as pessoas. Então você está fadado a ser refém de coisas pequenas. Agora, quando você se abre para ser generoso, você começa a ter acesso às coisas grandes. Deus abre a porta, Deus te dá a chave da porta que dá acesso às coisas grandes, e você começa a mudar de vida, você começa a mudar situações da sua vida. Por quê? Porque Deus está vendo um servo em você, Deus está vendo fidelidade em você, Deus está vendo piedade em você, Deus está vendo temor em você. Ele pesa a sua vida e Ele fala, não está em falta, tem temor, tem piedade, tem fidelidade, vou abençoar. Quem quer ser abençoado aí? Então vamos ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Faça propósitos com Deus, queridos. Irmãos, Deus gosta de gente corajosa. Deus gosta de gente que age pela fé. Nós começamos a construir uma sala aqui pela fé. Talvez a gente vai falar assim, o pastor está falando de dízimo porque precisa de dinheiro para construir a sala. Também, irmãos, também. Sempre quando a gente começa um investimento financeiro na igreja, a gente tem que pensar nessas questões. Mas eu falei, Senhor, vamos lá, vamos encarar pela fé. E Deus está suprindo. Teve gente que não é da igreja, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Tem gente que não é da igreja, que semana retrasada mandou R$600 para a conta da igreja. Aí eu fico pensando, e tem gente que é da igreja, que diz que é membro da igreja e não é dizimista, né? Eu começo a duvidar da conversão dessas pessoas. Eu começo a pensar se essas pessoas realmente são convertidas a Cristo. Aí gente de fora da igreja, que não é membro da igreja, manda, pastor, estou mandando aqui esse valor, depois vou mandar mais. Irmão, sem pedir. É Deus mandando, é Deus mostrando que Ele está no controle.
O Deus que cuida dessa igreja é o Deus que cuida da sua vida, é o Deus que cuida da sua casa. E se você for fiel a Ele, Ele vai demonstrar que Ele é fiel em cumprir a sua palavra na sua vida. É tempo de você sair da posição em que você está. É tempo de você alcançar mais em Deus. É tempo de você prosperar mais, não só materialmente, mas espiritualmente. É tempo de você crescer mais. É tempo de Deus te usar mais. Mas isso depende de você. Isso depende do seu coração se abrir para essa realidade. Coloque isso no seu coração. Coloque esse propósito diante de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não falhará contigo, mas Ele espera ver a sua fidelidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estou aqui, Pai, entregando essa palavra, que não é uma palavra muito doce, que não é uma palavra muito agradável, ó Deus, de se ouvir, de se receber, mas existe uma frase que diz que o remédio amargo, muitas vezes é o que resolve. O remédio amargo, muitas vezes, é o que vai trazer a cura, é o que vai trazer o que precisa acontecer. Não adianta tomar água com açúcar, ó Deus, porque água com açúcar não resolve. O que resolve muitas vezes é aquele remédio amargo, que passa pela garganta com dificuldade, mas quando chega onde tem que chegar, traz cura, traz restauração. Meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite, como um remédio, ó Deus, amargo, possa trazer cura, possa trazer, ó Deus, mudança, possa trazer restauração na vida de muitas pessoas. Deus, a fidelidade, ela é premiada. A fidelidade é o caminho que nos leva a maiores conquistas. A fidelidade é o caminho que nos leva, meu Pai, a sairmos do pouco para alcançarmos o muito. Deus, nós não podemos ser incrédulos, nós não podemos ser ímpios, pessoas que muitas vezes, ó Deus, dizem que conhecem o Senhor, mas brincam com a vontade do Senhor, não levam a sério a vontade do Senhor. Misturamos coisas do mundo com coisas espirituais, misturamos aquilo que é do mundo com aquilo que é santo, e achamos que não tem nada a ver. Meu Deus, em nome de Jesus, tira essa disposição do nosso coração. Deus, coloca dentro de nós o propósito de sermos fiéis, de sermos verdadeiramente pessoas, ó Deus, que demonstram através da nossa fidelidade o nosso compromisso de amor para com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor faça uma obra, ó Deus, na vida desta igreja, na vida de todos nós que estamos aqui, Pai. Deus, mene tekel farsim, pesado foste e fosse achado em falta. Deus, foi isso que o Senhor disse ao rei Belsazar. Deus, que nós possamos ser pesados, mas que o Senhor possa olhar para nós e dizer: não está faltando, não está faltando, não está faltando. Tem fidelidade, tem piedade, tem temor, não está faltando. Pai, que nós possamos passar pela régua, ó Deus, do Senhor, que nós possamos passar pela balança do Senhor, ó Deus, e sermos aprovados pelo Senhor. Se há um coração em nós, ó Deus, ímpio, se há um coração em nós teimoso, no sentido de praticar aquilo que não deve, tira esse coração de dentro de nós, Pai. Nos ajude, meu Pai, a vivermos, ó Deus, uma vida que verdadeiramente te glorifique, uma vida que verdadeiramente faça a diferença na terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a tua igreja que veio aqui nesta noite, que recebeu a tua palavra, todos que vieram, os visitantes que vieram aqui, Pai. Que ninguém saia daqui sem a bênção, que ninguém saia daqui sem a mão do Senhor estendida sobre a sua cabeça, que ninguém saia daqui sem a palavra do Senhor no coração. Meu Pai, em nome de Jesus, nos leve, Pai, em paz aos nossos lares, quando sairmos daqui, guardados debaixo da tua mão de poder. Eu oro neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, e agora que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo, e sejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Nós temos cantina, irmãos, então peço aos irmãos